Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para começarmos desta vez pela questão palestiniana e nomeadamente por aquilo que parece ser uma grande onda de contestação de contestação de norte-americanos, de estudantes norte-americanos universitários, relativamente às políticas que estão a ser seguidas pela administração democrata relativamente à Palestina. Lembro que há uns bons 50, 60 anos atrás, a contestação à guerra no Vietnã começou exatamente no mesmo sítio, nas universidades, e deu no que deu. Como é que está a observar tudo isto, embaixador? Eu não acredito que aquilo que é esta reação da juventude, de certos setores da juventude americana, tenha a dimensão, ou venha a ter a dimensão que teve a contestação à Guerra do Vietnã. Eu recordo, em 1968, na Universidade de Berkeley, morreram pessoas, houve uma onda fortíssima por todos os Estados Unidos. Esta, este E o sobressalto. Norman Mailer já não anda por cá. É verdade, o Norman Mailer já não anda por cá e não sei quem é que poderá hoje contar também esta história. Agora, há aqui uma questão importante. Nós temos que separar entre aquilo que é violência gratuita sempre e aquilo que é, digamos, o sobressalto moral. Se olharmos para estas manifestações e para olharmos para aquilo que é o desregramento em algumas universidades, a violência e a contra-violência que neste momento está-se a passar, eh, tudo isto não pode ser desligado da questão última que aí está, que é a questão de uma certa rejeição daquilo que é uma cumplicidade objetiva, não vale a pena sobre isso poupar nas palavras, dos Estados Unidos com os exageros israelitas naquilo que é a resposta ao ato terrorista de 6 de outubro. E, portanto, tudo isto estamos neste momento a assistir àquilo que é, volto a dizer, um sobressalto moral, eventualmente aproveitado depois por extremistas, etc. Mas não desqualifiquemos o sobressalto moral através do seu exagero. E esse aqui é um ponto também importante. E por isso mesmo, eu diria que é saudável ver a juventude americana a sair para a rua na defesa de uma causa que está a marcar muito negativamente a própria imagem da América e a própria, digamos, e o próprio papel da América como um poder minimamente equilibrado na questão moral internacional. Ora bem, isto é, apesar de tudo, uma má notícia para Joe Biden em ano de eleições, Claro. porque muitas destas pessoas que estão a sair para as ruas, ou que saíram para as universidades, ou que estão em protesto, são potencial eleitorado democrata, Claro. em ruptura com aquilo que é a linha oficial do Partido Democrata, de um presidente que quer ser eleito no dia 5 de outubro deste ano. E por isso mesmo, o cuidado que Joe Biden colocou, por exemplo, numa intervenção que fez hoje, e nós estamos a gravar este programa na quinta-feira à tarde, uma intervenção no sentido de equilibrar entre aquilo que é o direito à liberdade de expressão e o não exagero, etc. Estamos aqui a notar que há uma preocupação a atravessar o Partido Democrático Americano. Mas também convém não magnificarmos as coisas. Isto não significa necessariamente que esta atitude destes estudantes signifique uma onda que marca o Partido Democrático desta maneira. Não é verdade. O Partido Democrático americano ainda está muito a favor de Israel e está muito, digamos, pouco, pouco sensibilizado para a questão palestina. A questão israelita é muito mais importante do que a questão palestina. Ou, para dizer as Claro. coisas de uma forma muito rude, a segurança de Israel é muito mais importante do que a segurança dos palestinos. E por muitos mortos que haja do lado palestino. E, portanto, o que nós estamos a A assistir. equação quase podia ser diferente, não, embaixador? A segurança de Israel é muito mais importante que a vida dos palestinos. Sim, é verdade. A segurança de Israel é qualquer que seja a atitude que Israel tome dentro dos Estados Unidos, haverá sempre uma maioria de população e até de setores políticos a apoiar Israel.
Nós já assistimos a várias declarações de políticos responsáveis americanos completamente afirmando de forma clara que nunca haverá dois Estados, que nunca haverá Estado palestino e que os palestinos têm que se ir embora da Palestina. Já assistimos a isto por parte de gente eleita nos Estados Unidos. E, portanto, é este o sentimento maioritário. Agora, a América é muito complexa e esta também é uma América que aí está. Uma América com o tal sobressalto moral que pode ser depois aproveitado por quem quer fazer, digamos, distúrbios públicos. Mas não confundamos as coisas, o essencial das coisas. O essencial das coisas é que há pessoas escandalizadas nos Estados Unidos com aquilo que tem sido a falta de equilíbrio dos Estados Unidos nesta guerra. Vamos ver. Por outro lado, nós estamos a assistir, também por estes dias, àquilo que é uma última tentativa por parte do governo americano, através da visita à Palestina e a Israel e a países árabes, de Anthony Blinken, do secretário de Estado americano, na tentativa de encontrar uma solução que permita a saída dos reféns e um eventual acordo. Mas nós também assistimos por parte do Benjamin Netanyahu esta ideia extraordinária, até sob o ponto de vista semântico, dizendo, aconteça o que acontecer, haja ou não cessar-fogo, nós vamos intervir na zona. Portanto, o cessar-fogo significa o quê? Se haverá intervenção. E, portanto, estamos aqui num Claro. terreno muito complicado e que não pronuncia, devo dizer, nada de bom nos próximos tempos. Entretanto, embaixador, Donald Trump parece não estar completamente alinhado com Benjamin Netanyahu, uma vez que teceu algumas críticas, aparentemente não muito severas, mas de qualquer maneira quebrou de alguma forma a linha de apoio total que mantinha com o primeiro-ministro israelita. Isso, na sua ótica, quer dizer alguma coisa que vale a pena terem atenção? António, a questão é o seguinte, nós tentamos sempre, por uma questão prática, confundir Netanyahu com Israel. Há outro Israel para além de Netanyahu. E, digamos, a segurança de Israel e o comprometimento americano com a segurança de Israel, que é um compromisso de natureza político que se entende e que se percebe, tendo em conta aquilo que é a profunda ligação entre os dois países, passa para além da atitude conjuntural que Netanyahu está a ter e eventualmente das consequências que isso possa ter naquilo que é a avaliação moral da sua ação. Mas, volto a dizer, quer no campo democrático, quer no campo republicano, o apoio a Israel nunca está em causa. Pode estar em causa, digamos, a própria discussão sobre o modo como a liderança israelita está a levar as coisas à prática e saber se, de facto, Netanyahu ainda é, digamos, o líder para conseguir qualquer coisa similar a uma possível paz. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá. Olá, bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Desta vez para irmos até à questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Para começar, embaixador, com um apelo à sua capacidade de observação no que tem a ver com alguma similitude, não muita, mas ainda assim alguma, relativamente àquilo que parece ser um movimento de contestação relativamente à política russa que está a surgir na Geórgia. Não tem, obviamente, a ver, pelo menos tão claramente, com aquilo que se passa nas universidades norte-americanas, mas há, de qualquer maneira, uma contestação à Rússia, uma contestação a Vladimir Putin na sua zona de conforto. Como é que tem observado tudo isto, embaixador? A Geórgia é um país que, de certa maneira, tem vindo a ser estimulado pelo mundo ocidental, nomeadamente pela União Europeia, que tinha inicialmente recusado a sua possibilidade e a sua vocação europeia, e nos últimos tempos recebeu, digamos, um certo impulso no sentido de mostrar a possibilidade de, a prazo, poder vir a aderir à União Europeia e poder fazer negociações de adesão. Muitas dessas dificuldades que havia, para além da questão geográfica, a Geórgia já fica no Cáucaso, mas enfim, hoje em dia a Europa parece ir um pouco a todo lado, é como a Eurovisão estar em Israel também, a introduzir Israel. Exatamente. É possível chamar a Europa a tudo. A Geórgia teve, em 2008, nós nos recordaremos, presidência francesa da União Europeia, uma certa tentativa de recuperação de duas áreas que estavam
com presença russa, que era a Ossétia do Sul e a Abcásia. O presidente da Geórgia, na altura, Saakashvili, tentou uma ação no final da presidência George W. Bush, de natureza militar. A Rússia reagiu e o poder na Geórgia, de certa maneira, eu diria, infletiu para o lado russo. E, aparentemente, sob o ponto de vista democrático, independentemente de nós podermos pôr em dúvida aquilo que é o resultado das eleições na Geórgia ao longo destes anos, no Parlamento georgiano, os russos acabam por ter, ou os pró-russos acabam por ter uma margem bastante confortável. E nos últimos meses verificou-se que houve, dentro da Geórgia, a tentativa de introduzir um projeto de lei muito similar àquele que existe em Moscovo, no sentido de qualificar de agentes estrangeiros entidades, organizações não governamentais ou associações que tenham, que sejam financiadas mais de 20% por fundos estrangeiros, e nós sabemos que há muitos fundos europeus, americanos, etc., que financiam movimentos para a libertação, para a liberdade, para uma certa democratização, e essas entidades passam a ser consideradas, se esta lei vier a ser aprovada, ela já passou em 2 leituras, vai para uma 3ª leitura, mas a margem com que passou na 2ª leitura demonstra que há uma grande maioria nesse tal Parlamento onde aparentemente, digamos, a posição pró-russa é bastante forte. Isso poderá fazer com que essa lei seja aprovada. E se for aprovada, isto significa que a Geórgia passará a ser dotada de uma lei muito similar àquela que Putin impôs em Moscovo e que acabou por criar grandes dificuldades a essas entidades, porque, ao serem considerados agentes estrangeiros, não são puníveis necessariamente, mas implicam um escrutínio de natureza interna muito maior e muito mais difícil para a própria ação dessas várias entidades, algumas das quais, inclusivamente, são fechadas e deixam de ter a possibilidade de atuar. E isso para quem, digamos, pretende mobilizar a sociedade civil, é muito difícil ver todas essas dimensões da sociedade civil a serem fechadas. Vamos ver o que é que acontece na Geórgia. Acontece, no entanto, que contra estas decisões, ou contra esta proposta de lei que foi aprovada, ou que tem vindo a ser sucessivamente aprovada no Parlamento, mobilizou-se uma grande parte da opinião pública, e nós temos visto em Tbilisi manifestações diárias, mas que também nós temos que olhar isto numa certa perspectiva, mas aliás com bandeiras da União Europeia, o que é muito interessante sob o ponto de vista do projeto daquelas pessoas. Nós temos que perceber que são sociedades altamente dualistas, em que por um lado se sentem mais próximas alguns setores da sociedade russa e por outro lado alguns setores que são mais próximos da sociedade ocidental. E ao longo destas décadas, das últimas décadas, eu estive mais do que uma vez em Tbilisi e senti essa tensão. Há aqui sociedades em confronto. Agora, estaremos a ver, digamos, naquilo que é as manifestações de rua em Tbilisi, uma espécie de uma praça Maidan, daquela que existiu em Kiev em 2014? Não me parece. Não me parece, apesar de tudo, porque, sob o ponto de vista, digamos, de equilíbrios étnicos, não me parece que o desequilíbrio étnico que se criou em Maidan em 2014 se possa equiparar, em que, portanto, há uma sociedade em Kiev polarizada por um sentimento nacionalista que também não deixa de ter a ver com a própria geografia da própria capital ucraniana. Na Geórgia a situação não é tanto assim. Agora, há de facto setores da sociedade muito mal dispostos com esta atitude eu diria, de alguma complacência relativamente ao poderio russo na região. A Rússia tem uma tentação de manter, digamos, uma atuação naquela área. É preciso percebermos que a Geórgia tem a norte o Daguestão, a Chechênia, e portanto estamos aqui a falar o próprio Ossétia do Norte, Ossétia do Sul, depois a Abcásia. Tudo isto são repúblicas russas que estão ali. E isto, para a Rússia não é indiferente a evolução da Geórgia. Dir-me-á e dir-se-á, mas será que os países têm que sofrer a sua geografia, têm que sofrer a sua vizinhança e têm que se neutralizar em função da sua vizinhança? Bom, essa é uma discussão que aí está, e aliás o caso ucraniano é talvez o exemplo mais gritante relativamente a isso. Exatamente. Por falar em Ucrânia,
embaixador, aparentemente, e tal como neste programa, alguns anteriormente, o embaixador tinha dito, tinha antecipado, a Rússia está a preparar-se para uma primavera violenta, exatamente na circunstância em que poderá ser a altura certa, depois das penúrias do inverno, em reforçar a componente militar, não lhe parece? A Rússia está aparentemente a querer usar esta janela de oportunidade que tem antes da chegada de novo material e da capacidade da Ucrânia, precisamente após a primavera, se conseguir readequar. E mais do que isso, neste novo material está inclusivamente a promessa dos F-16 e, portanto, e em particular de muita capacidade antiaérea, que é esse o problema com que a Ucrânia se defronta. A Ucrânia não tem força aérea, praticamente não tem força aérea. A Rússia conseguiu destruir grande parte da força aérea, a esmagadora maioria da força aérea russa, quando do ataque em 2022. Da mesma maneira que, curiosamente, a Ucrânia, não tendo marinha, consegue, através dos drones, incapacitar as frotas russas no Mar Negro e obrigá-la a fugir quase para as fronteiras da Ásia. Uh, mas, portanto, estamos aqui a perceber que a Ucrânia pode, a curto prazo, vir a ser reforçada, se este material aí vier, e aí a Rússia quer aproveitar muito rapidamente para fazer ganhos. Há agora sinais nos últimos dias de mudança, inclusivamente, de regimentos russos que estavam na zona de Zaporísia para o leste, isto é, para reforçar a tentativa de controle total do Oblast de Donetsk, que ainda não está totalmente nas mãos russas, e, digamos, a defesa e a tentativa de chegar tão rapidamente quanto possível a Kharkiv. Por outro lado, também verificamos que a Rússia ataca preferencialmente nos últimos tempos, Odessa, as zonas do sul. Portanto, há aqui uma estratégia russa de aproveitar esta oportunidade, esta janela de oportunidade. Veremos se isto é possível ou não. Ao mesmo tempo, nós tivemos uma nova declaração de Emmanuel Macron, depois do seu discurso europeu, aqui há dias na Sorbonne, digamos, há horas, um discurso em que começa a ameaçar a Rússia. Isto é interessante, no sentido de dizer, se acaso a Rússia passar a linha da frente de forma visível, e se houver um pedido da Ucrânia, a Europa poderia reconsiderar a possibilidade, ou considerar a possibilidade, de ter forças no terreno. Bom, seria pôr, digamos, forças NATO ou de países NATO em confronto direto com forças russas. Uh, se há país, na meu ver, que terá com certeza uma objeção de fundo a isto, são os Estados Unidos, porque a probabilidade de uma situação desse género se degradar e passar para um patamar de outro tipo de guerra que só os Estados Unidos podem disputar, independentemente da França ter a bomba nuclear ou não, é, é muito forte. E por isso mesmo, digamos, este recurso à ambiguidade estratégica, que é uma expressão que Macron recuperou, aliás, Joe Biden tinha utilizado várias vezes e ao longo dos anos tinha sido utilizado relativamente a Taiwan. Qual será a atitude dos Estados Unidos no caso de haver um ataque a Taiwan? E a expressão ambiguidade estratégica era utilizada no quadro internacional durante estas décadas, no sentido de dizer, os Estados Unidos não dizem o que farão. Ora bem, a França diz agora que não sabe o que fará, no caso de haver isto. Mas isto levanta, do caso russo, o chamado dilema estratégico. E o dilema estratégico do caso russo também poderá levar, digamos, a uma subida do patamar bélico que nós não podemos controlar. E volto a dizer, os Estados Unidos nisso são os adultos na sala. Exatamente, mas de qualquer maneira, Macron parece querer recuperar de alguma forma a postura do general de Gaulle sobre a NATO. De Gaulle nunca achou propriamente uma graça por aí além à NATO, sempre quis que a França e o exército francês valessem por si. Acha que esta tentação está por trás das palavras de Macron, embaixador? A NATO, António, como foi dito na altura da sua criação, era para garantir que os russos estivessem fora, que a Alemanha estivesse em baixo e que os americanos estivessem cá. Eram as três fórmulas que permitiam, que no fundo davam simbolismo à NATO. Os franceses estiveram sempre com um pé dentro e um pé fora, como o António bem diz, e de Gaulle, aliás, era disso a cara evidente.
Eu acho que Macron está a ter um assomo de importância sob o ponto de vista militar que tem a ver com a circunstância de, depois da saída do Reino Unido da União Europeia, ele ser dentro da União Europeia, digamos, a única força com força nuclear e um exército com capacidade objetiva de projeção de forças e no Conselho de Segurança, como temos como membro permanente do Conselho de Segurança. A França quer reganhar o seu poder. Resta saber se neste momento há condições para, por exemplo, na relação com a Alemanha, este poderio francês ser bem visto do lado alemão. Porque o lado alemão, que está a mudar estrategicamente em função desta guerra, tem as suas próprias ambições. E tem a sua própria ambição naquilo que é, por exemplo, a sua projeção nos países mais a leste. Eu não sei se a França, digamos, estará disponível ou será capaz de convencer a Alemanha a uma espécie de uma parceria para uma nova liderança europeia. Volto a dizer, não acredito que essa liderança europeia seja capaz de substituir aos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem sempre que a Europa seja mais forte, mas querem que a Europa seja mais forte até um determinado momento. Não estão muito interessados em que a Europa seja suficientemente forte para os poder dispensar. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que connosco regresse à realidade política dos nossos vizinhos, a Espanha, onde Pedro Sánchez continua numa toada de forte ambiente de crise, é o mínimo que se pode dizer, sendo acusado, e parece ser razoável essa acusação, digo eu, o embaixador nos dirá se aceita ou não essa acusação, de que Sánchez está cada vez mais virado para a Europa e menos importado com o que se passa dentro de Espanha. Há coisas que realmente levam a acreditar que assim é. Uma delas foi o discurso muito desagradável, ou um pré-discurso muito desagradável que teve relativamente a Luís Montenegro, quando o recebeu já enquanto primeiro-ministro de Portugal. Como é que vê toda a situação em Espanha, embaixador? A Espanha tem evoluído nos últimos tempos de forma bastante tensa. Nesta questão luso-espanhola, Sánchez, na recepção que fez ao primeiro-ministro português, utilizou um conjunto de expressões, nomeadamente referindo-se ao seu antecessor, António Costa, que talvez tivessem sido menos cuidadas, nomeadamente naquilo que podia ser, digamos, menos elegante para o seu parceiro português. E, portanto, fez um grande elogio a António Costa, o que é normal, sendo amigos, etc., mas se calhar foi longe demais no sentido de procurar como que, digamos, ter o apoio de Luís Montenegro para esse tipo de elogios, o que é um pouco estranho, tendo em atenção que Luís Montenegro foi o competidor de António Costa nas últimas eleições. E, portanto, eu acho que a resposta de Luís Montenegro foi bastante equilibrada e acho que esteve exatamente ao nível daquilo que deveria ter estado. Sanches olha, o António tem razão, olha bastante para a Europa, mas olha também para a sua fragilidade interna. Sanches vive num processo que nestas últimas semanas passou por uma espécie de um ato público, de uma espécie de um plebiscito a si próprio. Certo. Sanches, depois de acusações que se vieram a provar falsas relativamente a tráfico de influências feito pela sua mulher no quadro político espanhol, fez uma espécie, escreveu uma carta aos cidadãos espanhóis, não sei dizer, vou refletir se vou ficar ou se não vou ficar. E teve 5 dias em silêncio, provocando uma vaga de fundo, como se costuma dizer, por parte dos seus apoiantes, e depois decidiu ficar em função dessa vaga de fundo. Há aqui qualquer coisa teatral nesta história. Não vale a pena sobre isto ter a mais pequena dúvida. A direita espanhola assim o considerou e, a meu ver, com alguma razão. Se calhar foi o teatro que faltou a António Costa, bem, isto não querendo colocar o
embaixador a falar sobre Não, política eu acho nacional. que António Costa, eu acho que António Costa sabia bem o que estava a fazer e sabia que havia condições até de natureza institucional que tornavam impossível a sua continuidade e, portanto, não era. Nós não estamos habituados em Portugal a esse tipo de grandes levantamentos nacionais e António Costa não faz parte, não é o género da pessoa contrariamente a Sanches. Sanches é uma pessoa muito calculista no plano político, muito sobrevivente no plano político e que faz da sua sobrevivência uma espécie de destino efetivo, até ligado à própria situação espanhola. É preciso perceber que Sánchez está no poder com o apoio de vários pequenos partidos, alguns de direita, outros de esquerda, uns independentistas, outros menos independentistas, mas, digamos, é um equilíbrio muito, muito instável, que vai ter cada vez mais grandes dificuldades em sobreviver, pela simples razão de que, à medida que a evolução em determinadas regiões autónomas espanholas se faça de forma a pôr digamos, a dar novos equilíbrios, e nós já vimos recentemente um equilíbrio no País Basco, já falamos disso aqui, com o Partido Nacionalista Basco, já vimos a questão dos independentistas mais radicais do Bildu. Agora vamos ter um teste na Catalunha e vamos ter as eleições europeias. E muito daquilo que está por detrás desta atitude de Sánchez, como aliás esteve por detrás da questão do discurso de Macron, é a noção de que vêm eleições europeias e é importante, digamos, ter um empurrão da natureza nacional para as eleições europeias. E nós o que é que assistimos? Este golpe de Sanches, se assim lhe posso chamar, entre aspas, não quero ser indelicado para aquilo que é a liderança do Partido Socialista Obrero Espanhol, mas este golpe de Sanches deu-lhe, nas últimas sondagens, uma subida de 9 pontos. Assim, de repente, de um dia para o outro. Isto não significa nada, faça o PP. Isto não significa nada, não significa que necessariamente o PP vá perder as eleições. É preciso perceber que o PP ganhou as últimas eleições. Sanches fez, não digo uma geringonça, mas fez uma coligação para obviar que o partido mais votado ficasse no poder. Mas, e, portanto, estamos aqui a assistir a um jogo que, quer em Paris, quer em Madrid, tem muito a ver com as eleições europeias. E as eleições europeias não são indiferentes nesta matéria. Eu diria Claro. mesmo em Portugal, alguma da tensão, algo artificial que está a ser criada na situação política interna portuguesa, eu não costumo comentar aqui a situação política interna, acho que tem muito a ver com a circunstância de haver eleições europeias e de haver, dentro de um mês e tal, umas eleições em que vai ser medida se aquilo que foi o resultado das eleições legislativas é confirmado ou não no voto europeu. Porque se o não for, terá naturalmente consequências, pelo menos no imaginário popular e na própria, digamos, força objetiva que o governo vai ter para levar a sua agenda, tendo em atenção a relação de forças que existe dentro da Assembleia Nacional, da Assembleia da República, avante. Portanto, as eleições europeias são muito importantes para as agendas nacionais. Entretanto, embaixador, na frente económica, as coisas em Espanha parece que estão a correr com alguma normalidade e com os precalços que são naturais nesta circunstância, neste contexto. Acha que de alguma forma os empresários e os agentes económicos espanhóis estão a aprender a lição dos agentes económicos italianos, para quem não interessa nada o que se passa na bagunça política de Itália, que a economia continua a correr calmamente? Há um ponto muito importante quando às vezes se discute em Portugal a questão do euro, e eu vejo curiosamente alguns países, alguns partidos ainda, ou pelo menos um partido, discutir a questão do euro, se Portugal deve pertencer ou não ao euro. As pessoas não se dão conta de uma coisa extraordinária. Eu recordo-me disto porque estava no governo nessa altura e a discussão passava por aí, e continua a passar. O euro é um fator extraordinário para a fixação dos investidores estrangeiros num país. Porque sabendo esses investidores que uma eventual desvalorização competitiva não pode ser feita, isto é, não podem vir a perder dinheiro dessa maneira, porque quem dirige a política orçamental, na realidade, é o Banco Central Europeu. Isso dá uma grande confiança ao investidor estrangeiro. Sabe que não pode ser encostado à parede, nomeadamente em matéria de desvalorizações,
por quem estiver na vida nacional. E o que é que nós temos vindo a dar conta? E vimos aqui em Portugal, aliás, nós reparamos que ao longo dos vários ciclos políticos e das várias eleições, a atitude do investimento estrangeiro não muda. E não muda Certo. porquê? Porque o padrão de referência está em Frankfurt, está no Banco Central Europeu. E por isso mesmo, digamos, o bem-estar em Espanha, se há país, e o António tem razão, se há país que teria todas as condições para sofrer um abalo profundo em termos da mobilização dos capitais, podiam entrar ou sair, é a Espanha. E não sofre. E não sofre com situações da maior radicalidade. O que prova bem que há hoje mecanismos de natureza europeia que, no fundo, blindam os países e que tornam, eu diria, menos relevante o papel dos políticos nacionais na própria gestão da economia dos países, tendo em conta este template global que a União Europeia e que o euro em particular nos induziu. E por isso é verdade. É como a Itália. Para um lado ou para o outro, mas as coisas vão andando e a economia continua a correr. E cá em Portugal é diferente. Exatamente. Exato. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Podem voltar a ouvi-lo nas redes sociais e nos sites do Jornal Económico. Obrigado e até a próxima.